Beleza. Meus amigos, com relação ao simulado, as questões do simulado, teve uma questão que envolveu direitos políticos na quarta questão. Esse tema a gente vai lecionar para vocês direitos políticos. O objetivo de colocar no simulado é para testar vocês mesmos, se vocês tinham prévio conhecimento ou não da matéria. Beleza? A questão da ineligibilidade reflexa, mas isso vai ser em aula separada. Nós vamos tratar esse trem ainda mais para frente. Mas tem um vídeo, que já deve ter subido ou vai subir na área do aluno, nós professores comentando o simulado. Beleza? Então eu comento as questões e comento a peça. E o Paulo ontem comentou, inclusive, a peça, né, filho? É que se eu comentar as questões aqui, acho que é perda de tempo, porque a gente pode comentar isso na próxima aula. Joinha? Mas, então, aquela questão que você vai, professor, eu errei a questão número 4, direitos políticos lá, não sei o quê. Errou porque não tem matéria também, né? Tem essa. Tranquilo? E nós vamos explicar ainda para vocês, para frente, o tema direitos políticos. Joinha até aqui? Hoje, nós vamos avançar agora. Aliás, deixa eu passar a lição de casa. Anote aí, filho. A lição de casa. Homework. Anote aí a lição de casa. Com relação àquilo que você precisa ler, então vai junto comigo aí. Nós estamos no dia nós estamos na metade do ano já, hein? Não, estamos na metade do ano, que coisa, né? Passa rápido. Você para eu pensar que nunca mais a gente vai viver o dia 1º de junho de 2013, que é uma vez só na vida? Puxa, que coisa. Que coisa, né? Você é besta, né? Muito bem, desculpa. No caderninho de vocês, olha. Eu preciso que vocês, no livro de prática, então põe aí, lição de casa do livro de prática. Os senhores vão olhar o enunciado e fazer o esqueleto de peça. Lembra o esqueleto? Já está uns craques, né? Endereçamento, legislativa, passiva, a peça, requisitos formais e fundamentos, né? Já estamos craques com relação a isso. Então as provas são as provas 2010.3, 2010.3 e 2011.1, 2011.1, 2010.3 e 2011.1. No livro de prática, deixa eu ver aqui, deve ser página 319, checa para mim se é 318, 319. 2010.3, página 318, 2011.1, 2011.1, página até 319, beleza? Então vocês vão fazer lá o esqueletinho de peça. E as questões, nós temos da questão número 71 até a questão de número 80. Da 71 até 80. As questões devem estar na página 446. Deixa eu checar aqui. 446. 446. Deixa eu ver se é isso mesmo. E o Verdão, hein? 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro Série B. Olha lá. Olha lá como você vê que vamos renascer das cinzas, né, filho? Tá perdendo? Não dá azar, filho. Não dá azar, filho. Deixa a alegria do pobre durar um pouco, demônio. Da questão 71 à questão 80. Página 445 até a página 450. Página 445 até a página 450. Tudo bem? Professor, eu estou percebendo que as provas, as questões são muito nervosas. Filho, até a prova 2010.1, podia se levar livros para fazer a prova. Então, por isso as questões eram muito mais nervosas. Da prova 2010.2 para frente, é prova sem usar o livro. Você percebe que as provas ficam muito mais legalistas. Tem uma outra questão que envolve jurisprudência. Porque eu estou desanimando, eu tento desistir já. Filho, escuta o tio, fica perto do tio. Beleza? Meninas pode ficar mais próximo, mas um pouco mais distante, beleza? Mas fica próximo que vai dar certo. Agora, se não acreditar, não adianta, né? Eu estou tomando tarja preta já. Sossega, Daniel. Te falar, viu? Pessoal, na véspera, né? Num combate, o mais desesperado morre rápido.
Então você analisa a situação, às vezes até maturar um pouquinho, esperar um pouquinho, ó, deixa eu ver se esse negócio vai dar certo. Lembra dos pinguins? Assistiu aquele negócio dos pinguins, quando vão entrar na água, fica as orcas lá embaixo? Aquela a orca vai. Vai embora. Nada a ver com a matéria, desculpa, meio ambiente é importante para nós, todos nós. Então você tem duas provas para fazer o esqueleto de peça, não é para fazer a peça, só para perceber quais são os fundamentos. Depois checa a resposta no livro de prática, beleza? Então, 10 questões para você olhar. Quais são as questões? Tenta achar qual seria o fundamento dessa resposta. Depois checa a resposta que já está pronta no livro de prática, beleza? Então você está estudando peça e questões. Além do que, muita gente já fez, inclusive, o último exercício domiciliar, né? A gente já fez a peça e as questões, então já está adiantado. Por isso que eu estou bem adiantado. Reveja aquilo que você está com dificuldade. Tranquilo? Quem já está muito adiantado, opa, eu estou com dificuldade em tal tema, volta naquele tema. Professor, eu nunca fiz um agravo, volta para copiar o agravo. Percebeu? Porque quando chegar na prova a gente já está tranquilo, estabilizado, todo mundo com o mesmo nível de conhecimento para ter uma prova fácil. Tudo bem? Vai dar certo? Vai, lógico, né, pô? O pensamento é esse. Eu não sei ainda. Não me irrita. Fala que vai dar certo. Vamos agora enfrentar o tema nacionalidade. Então, por uma linha, vou comentar com vocês agora o tema nacionalidade, filhão. Cai na prova? Não, estou enfeitando o seu caderno. Pessoal, tá difícil hoje. O tema agora é nacionalidade. Filhão, nacionalidade, vamos colocar um pequeno conceito no seu caderninho. Nacionalidade, entenda, é o vínculo jurídico político que une um indivíduo a um Estado, que une um indivíduo a um Estado. Vínculo jurídico, político que une um indivíduo a um Estado. Tudo bem até aqui? Vocês chegaram a ver os vídeos que estão na área do aluno? Tem lá uns vídeos da primeira fase meus, tem os do Dalã, lá no meu canal no YouTube, no Prof. Erival, tem vários vídeos da equipe de constitucional. Eu estou safo, então veja alguns vídeos que lá existem. Tem de contestação extraordinária, a DIN, a DECOM, a DPF, tem vários vídeos gravados pela equipe da gente para ajudar vocês. Entendeu? Beleza? Eu não vou fazer nada, vou ficar na vagabundagem. Parabéns. Parabéns, estimula bastante, viu? No seu caderninho, por favor, quando se fala em nacionalidade, já sabemos que é o vínculo jurídico-político. Pensa, jurídico, que está escrito em alguma norma, beleza? Político, que envolve poder. O nacional tem poder, do tipo eleição, do tipo exercer alguns cargos ou ser titular de alguns cargos, beleza? Vínculo jurídico, está escrito em algum lugar, entenda, nosso caso, Constituição e lei, beleza? E também político, que mexe com poder. Tudo bem? Vamos checar no seu caderninho, por favor, se do artigo 12 ao artigo 13 envolve o tema nacionalidade. Os artigos 12 e 13, eu tenho o tema nacionalidade. Checa na sua Constituição, por favor. Artigo 12 e 13, lá estão sendo tratados o tema nacionalidade. Sim ou não? Tá, beleza. Joinha? Tá. Do artigo 12, você está bem claro na sua mente. Quando se fala em brasileiro, aliás, vamos só relembrar aquilo que você viu na faculdade. Então, lá é a caneta, vamos pensar aqui comigo. Ó. Existem critérios para fixar certo tipo de nacionalidade. Tá? Então, nós temos aqueles critérios para fixar a nacionalidade nata e aquele requisito procedimental para vincular essa nacionalidade, a nacionalidade do naturalizado. Então, nacional nato tem uma coisa, naturalizado tem outra. Então, pensa comigo. Quando você fala em nacional nato, tem a ver com nascimento. Lembra? Então, nacional nato, um brasileiro nato, tem a ver com nascimento. Ou nasceu brasileiro ou nasceu no Brasil. Vocês se recordam que nós tínhamos dois critérios para fixar a nacionalidade primária ou originária? Jus sanguinis, ou jus sanguinis, que eu vou entender, sangue, é muito simples. Os descendentes têm nacionalidade dos ascendentes. Para os corintianos, os filhos têm nacionalidade dos pais. Beleza? Brincadeira, desculpa. E a jus solis, ou jus solis, é a territorialidade. Onde o indivíduo nascer, vai ter aquela nacionalidade. Até aqui, beleza? Tá. Os países de imigração,
os países europeus que saíam para conquistar outros povos adotavam, de regra, o critério da nacionalidade, da vinculação ao sangue, ou jus sanguinis, onde aquele estrangeiro casasse, né, mantesse relações com alguém, tivesse um filho, teria aquela nacionalidade para fins de pagamento de impostos e combater uma guerra. Tranquilo? Então, os países europeus, os países de imigração adotavam o critério da consanguinidade, ou jus sanguinis, beleza? Os países que eram conquistados depois se tornavam independentes, os países de imigração, que recebiam pessoas, quando se tornavam independentes, poxa vida, a gente não tem um vínculo de nacionais nossos próprios. É o seguinte, quem nascer no nosso território vai ter a nossa nacionalidade. Beleza? Hoje em dia existe uma mescla, os países acabam mesclando os solis com os sanguíneos. E nosso país, como é que é? Até que beleza? Então, nacionalidade pode ser consanguinidade, os filhos da nacionalidade dos pais, ou territorialidade. Nasceu naquele território vai ter aquela nacionalidade. Todo mundo bem? Como é que é o Brasil? Checa no artigo 12, inciso 1º. Então, brasileiro nato, né? Vamos pensar no brasileiro nato. Brasileiro nato. Eu tenho que pensar no artigo 12, inciso 1º. Por favor, verifiquem no rádio de vocês quantas alíneas nós temos aí no inciso 1º do artigo 12. 3 alíneas? Então, vamos lá. Na linha A. Chega comigo e você vai grifar no seu VAD se você quiser. Chega comigo, você vai grifar no seu VAD se você quiser. Pensa comigo, está dito lá. Os nascidos da República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. E você vai grifar nascidos Brasil? Sublinhar nascidos Brasil? Nascidos Brasil, não é isso? Então entenda, nascidos Brasil, nato, sim ou não? É regra. Os pais são estrangeiros e estão a serviço do país de origem. Pensa, embaixadores, diplomatas, ok? Cônsuls ou adidos militares. Adido militar é quem representa as suas forças armadas num outro país. Tranquilo? Cônsul tem um aspecto econômico. Diplomata ou embaixador é um aspecto mais técnico representando o próprio país. Tranquilo? Adido militar ou militar representa as suas forças armadas em outro país. Até aqui, beleza? Entenda, para a sua prova, eles vão colocar, como já colocaram, diplomata ou embaixador. Beleza? Então, o diplomata alemão vem com a esposa para o Brasil. E aqui tem um filho. Ele está trabalhando. O filho brasileiro nato, sim ou não, rápido? Não, porque ele está a serviço. Tivesse passeando. Brasileiro nato. Tudo bem? Percebeu a diferença? O estrangeiro está aqui no Brasil. A serviço do país de origem, para a sua prova, embaixador diplomata, nasceu o filho dele aqui, não é brasileiro nato. Mas daí vem aquele famoso e se, né? Mas você não vem como é brasileiro? Demônio. Se o brasileiro, adivinha, pelo brasileiro nato, filho, né, filho? Mas dá para separar nesse caso? É lógico que não, né, filho? Então não começa a me irritar. O casal de estrangeiros veio do Brasil a serviço, um deles está a serviço do Brasil, nasceu a criancinha aqui, não é brasileiro nato. Exemplo de prova, embaixador diplomata. Até aqui, beleza? Joinha? Tá. Agora, se tiver diferença, sim ou não, rápido? Sim, vai ser brasileiro nato. Então, qual o critério que nós temos na linha A? Consanguinidade ou territorialidade? Territorialidade. Então, vamos colocar a linha A, trata do tema territorialidade. Quer dizer, nasceu no Brasil, brasileiro nato. Mas, por favor, não é o critério puro, hein? Porque se ele estiver a serviço do país de origem, adivinha, não é brasileiro nato. Entendeu? O caso de nascer aqui é nascer aqui, e se forem estrangeiros, não estiverem a serviço do país de origem. E quando se fala a serviço do país de origem, pensa em entidades públicas. Beleza? O rapaz está aqui no Brasil porque ele é engenheiro da Siemens alemã e está aqui no Brasil trabalhando para a Siemens. É empresa privada? É. Se for empresa privada, vai ser brasileiro nato a criança, sim ou não? Vai, meu filho, porque a empresa privada tem que estar a serviço do país de origem, filho. Até que a serviço do país de origem. Se ele está a serviço de uma entidade privada, empresa privada, vai ser brasileiro nato a criança. Por isso eu estou falando para vocês. Pensa em diplomata, pensa em embaixador. Porque já perguntaram em primeira fase isso aí. Tudo bem? Joia. E a linha B, moçada? Leia aí no seu VAD a linha B. E diga para mim o que você acha. A linha B diz lá.
os nascidos no estrangeiro de pai e mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Você sublinhou ou vai sublinhar nascidos, pai ou mãe brasileiro, é isso? Nascidos, né, pai ou mãe brasileiro. Então perceba que nessa linha B, os pais estão onde? No nosso território ou no estrangeiro? No estrangeiro, filho. Então pensa comigo. O casal ou a mãe, tudo bem, Sara? Estão no exterior a serviço do Brasil. Então pensa. Ele é um engenheiro do Senado, vai fazer uma apuração, uma investigação no parlamento alemão. Então ele está a serviço do Brasil, não é isso? Ele é delegado da Polícia Federal, procurador, promotor, juiz brasileiro e vai para o exterior fazer um curso a serviço do nosso ente federativo. Beleza? Joinha? Ele está junto com a mulher. A mulher está junto com o homem. Imagine que ela é procurador da República, vai fazer um estudo com relação ao TPI lá na Holanda, está representando a Procuradoria da República em São Paulo, o marido quis ir junto. O assessor e o sócio principal, né? Então, foi junto lá. Então o marido foi atrás da mulher, beleza. Lá ela tem um filho. Está a serviço no Brasil, rápido? Está a serviço no Brasil brasileiro? Nato, ninguém tem dúvida disso. Agora eu pergunto, qual o critério aí? É territorialidade ou é consanguinidade? Vamos colocar então consanguinidade. Mas, novamente, não é consanguinidade puro, sozinho. Tem que ser a consanguinidade mais o serviço para o Brasil. Tranquilo? E para fins de prova, é o serviço para o Brasil. É serviço para uma entidade pública. Pensa, administração pública direta, legislativa, executivo, judiciário, etc. Né? Uma administração pública indireta, uma autarquia, uma fundação, etc. Tudo bem daqui? Está a serviço do nosso país. Para a prova, administração pública direta ou indireta. Tranquilo? Agora eu pergunto. E se ele tiver serviço de uma empresa privada, por exemplo, a TOTOS, e for fazer um serviço lá na Alemanha? É empresa pública ou privada? Privada. Vai ser brasileiro? Não, filho. Com esse fundamento, não. Até aqui, beleza? Joinha? Então, não se esqueça. A linha B, filho de brasileiro que está a serviço do nosso país no estrangeiro. Joinha? Olha a linha C. A linha C. Diz lá. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, não é isso? Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Todos junto? Pergunto para vocês aí. O que vocês vão grifar? O que interessa? Então, o pai ou o pai nasceu? O pai é mãe ou o pai nasceu? O pai é mãe, cara. Tem que ser pai ou mãe, então você vai grifar, se você quiser, pai ou mãe brasileiro. Tranquilo? Registrado em repartição brasileira competente. Registrado em repartição brasileira competente. Para fins de prova, pensa. Embaixada, consulado. Vai para o exterior, primeira coisa, saber onde fica o consulado ou a embaixada. Se der alguma cáquia, você corre e pula para dentro da casinha lá do nosso consulado ou embaixada. Beleza? Tá, beleza. Daí vem lá. Então você pode registrar criança ou, presta atenção, venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, então, grifa, venham a residir Brasil, venham a residir Brasil, optem qualquer tempo, depois maioridade. E optem qualquer tempo depois maioridade. Sublinhou isso pelo menos? Tá, então pense comigo. Filhão, o casal foi para o exterior de férias. Está de veraneio, de férias, beleza? Então o casal foi para a Alemanha, tranquilex? E ficaram lá, beleza? E lá tiveram um filho, não estão a serviço do Brasil. Então pensa, o marido ou a mulher podem registrar a criança num consulado ou embaixada, tudo bem? Imagina que eles não fizeram esse registro. A criança tem que alcançar a maioridade, beleza? Quantos anos de maioridade? 18 anos. Vir para o Brasil, residir e optar. Até aqui, beleza? Percebeu que essa linha C ele é mais detalhadinha. Tranquilo? Então pensa comigo. O casal foi para o exterior, nasceu a criancinha lá. Qual o critério?
cidadania ou consanguinidade? Consanguinidade. A linha C, então, no nosso caderninho aí ficou também a consanguinidade. Consanguinidade. Mas você está aí com o VAD, não tem que ficar decorando nada, né? Faltou coisa aqui. Consanguinidade. Tudo bem? Então pensa comigo. Nasceu criança lá, basta o registro da repartição brasileira competente. Então, vai lá, vai ser emitido uma certidão de nascimento, beleza? Um passaporte para criancinha brasileiro nato. Tranquilex? Beleza? Se não fizer isso, a criança vai alcançar a maioridade, tem que vir para o Brasil residir e optar. Até aqui, beleza? São duas situações. Tranquilo? Agora, olha abaixo aí no seu VAD e veja, por favor, se essa linha C, artigo 12, primeira linha C, se ela for introduzida através de alguma emenda. Foi? Qual que é a emenda? 54. Vamos dar uma sapeada lá nessa emenda constitucional 54, de 2007? Será que tem aí no nosso VAD essa emenda constitucional 54, de 2007? Emenda constitucional 54, 2007. Dá uma sapeada, por favor. Achou aí? Tá, então diz lá, ó. Está na página 168. Tudo bem aqui, não, Sara? Então, olha o artigo primeiro. A linha C do inciso 1º do artigo 12 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação. A redação já está lá no artigo 12, beleza? Na linha C. Agora, olha o artigo 2º. O ato das disposições constitucionais transitórias passa a vigorar acrescido do artigo 95. Tudo bem aqui, não, Sara? De modo bem simples. Eu preciso que vocês localizem agora o artigo 95 do ADCT, porque essa é a pegadinha da prova. Checa para mim, por favor, o artigo 95 do ADCT. Checa para mim, por favor, o artigo 95 do ADCT. Cheque para mim o artigo 95 do ADCT. Todo mundo junto? Podemos caminhar? Pergunto para os senhores. Nesse artigo 95 da DCT, ele coloca um lapso temporal, não coloca? Os estrangeiros no estrangeiro entre 7 de junho de 1994 e a data da promulgação desta emenda constitucional, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira, poderão ser registrados em repartição diplomática ou consular brasileira competente ou em ofício de registro se vierem a residir na República Federativa do Brasil. Até aqui, beleza? Perceba que está dito, e a data da promulgação. Olha abaixo do artigo 95, fala, tá assim, ó. O que é deu? Diário Oficial da União. Que dia? 21. Normalmente é publicado no dia depois da promulgação. Então pense comigo. Quem nasceu entre 7 de junho de 94 e 20 de setembro de 2007, que é um dia antes da publicação, promulgação não é um dia, publicação não, você promulga num dia e envia a publicação no outro dia. Se não pegar sábado, domingo e feriado, tá? Vou pensar aqui que foi dia 20, é o que comumente se pergunta em prova. Então, filhão, quem nasceu entre 7, grifa aí, sublinha aí, filho, 7 de junho de 94, beleza? E a promulgação se deu um dia antes, 20 de setembro de 2007, não precisa vir para o Brasil. Então essa é a pegadinha. Eles vão colocar alguém, filho de brasileiro que nasceu no exterior, por exemplo, nasceu dia 20 de junho de 94. Pergunta, tem que vir para o Brasil residir e optar? Ou ele pode fazer o registro na repartição diplomática lá no exterior? Na repartição diplomática lá no exterior, então não precisa vir para o Brasil. Entendeu, filhão? Todo mundo junto? Todo mundo conseguiu aí? Então, o artigo 95 do ADCT tem vinculação com a linha C do inciso 1º do artigo 12. E, às vezes, isso cai como pegadinha em prova. Tudo bem? Até aqui, não será? Todo mundo junto? Então, não precisa ver, porque pode-se conseguir esse reconhecimento da cidadania brasileira lá no exterior mesmo, lá na própria repartição diplomática. Até aqui, beleza? Então, na nossa embaixada ou no nosso consulado. Foi até aqui? Tá. Então, beleza. E eu pergunto para vocês. E o brasileiro naturalizado?
naturalizados. Onde é que está disciplinado no artigo 12 da Constituição? Onde está o brasileiro naturalizado? Qual que é o artigo? Isso, o artigo 12 é seu, filho. Qual que é o inciso? Isso, artigo 12, inciso 2º. Lá está o brasileiro naturalizado. Brasileiro naturalizado, artigo 12, inciso 2º. Todo mundo bem até aqui? Artigo 12, inciso 2º. Filho, a doutrina diz assim, ó, artigo 12, inciso 1º. Aliás, artigo 12, inciso 2º. Naturalizados. A linha A. Os que na forma da lei adquiriram a nacionalidade brasileira exigidas aos originários de países de língua portuguesa, após a residência por um ano ininterrupto de idade moral. Até aqui, beleza? Se você quiser colocar no seu caderninho, essa linha A é a linha A do inciso 2º do artigo 12, é a famosa naturalização ordinária. Então, se eu falar na sua prova, com relação à naturalização ordinária, é da linha A no segundo. Artigo 12, segunda linha A. É a naturalização ordinária. Ordinária porque seria a mais fácil de acontecer. A naturalização chamada de comum. Então, naturalização ordinária seria aquela mais fácil de acontecer. Tá? E pensando que aí está dito. Os que na forma da lei adquirem a nacionalidade brasileira exigidas aos originários de países de língua portuguesa, Portugal, Angola, Moçambique e companhia, né? Apenas residência por um ano ininterrupto de idade moral. Até que beleza? Filho, qual que você acha que é a lei que fala de estrangeiros ou de nacionalidade? É o Estatuto do Estrangeiro. Onde é que está no seu VAD? Onde é que está o Estatuto do Estrangeiro no seu vademeco? Onde é que está o Estatuto do Estrangeiro no seu vademeco? Se tiver algum amigo que vai prestar prova da Polícia Federal, tem que ler de cabo a rabo o Estatuto do Estrangeiro. Onde está o Estatuto do Estrangeiro? Pode fazer uma marquinha aí. Se cair alguma questão que envolve nacionalidade, eu vou olhar os artigos da Constituição, artigos 12 e 13, e dar uma sapeada lá no Estatuto do Estrangeiro. Tranquilo? Olha a página, tá o trem aí, moçada. 373? 1373. 1373. 1373. Lei 6.815 define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração e dá outras providências. Até que beleza? Localizaram. Chega para mim. Título 2. Da admissão. Entrada e impedimento. Tranquilo? Começa no artigo 4º. Sim ou não? Então, começa no artigo 4º. Fica esperto, então. O estrangeiro tal, daí vem lá. Poderá ser concedido visto de trânsito, turista, temporário, permanente, cortesia, oficial, diplomático, etc. Até que beleza? Vai junto comigo passando os olhos aí. Dá impedimento, dá entrada. Tem da entrada no 22? Tem ou não tem? Dá entrada no 22. No 26 tem da impedimento? Tem ou não tem? Rápido. No 28 tem da condição de exilado? Tem da condição de exilado. Daí vem lá, registros e suas alterações. Praticamente não cai muito em prova, né? Mas pode cair a prorrogação do prazo de estada, que é o artigo 34. Beleza? Beleza? Tá aqui, né, Sara? Só você passando os olhos, só pra você ter uma ideia. Depois você pode ler com calma em casa, pô. Tranquilo? Não, alteração de assentos quase não cai em prova, alteração de registro também não, cancelamento de registro também é muito raro. Saída 50. Saída e retorno. Passe e marca texto, pra você ter uma ideia. Saída e retorno. Não posso abrir a porta e sair correndo. Tem que saber como é. Se eu estou como estrangeiro regular, então entenda. Eu sou estrangeiro, fui na Polícia Federal e tirei meu registro nacional de estrangeiro, meu RNE. Vai ter validade, eu vou ter que submeter a revalidação, não posso ficar saindo aleatoriamente, tem que justificar por quê. Eu estou aqui como estrangeiro regular. Beleza? Tem direito de ir e vir, etc. Tal. Até aqui, beleza? Tá. Agora vamos lá na frente lá. Deixa no artigo que você fala da deportação. Fala da deportação, não, será? Então
Então eu vou editar para você. Você vai depois ler em casa. Põe assim, deportação. Eu vou fazer um resuminho no seu caderno, tá? Mas é lógico que depois você vai dar uma sapeada, tá? Deportação do artigo 57 da Lei 6.815, né? Deportação do artigo 57 da Lei 6.815 de 80, que é o Estatuto do Estrangeiro, tudo bem? Escreva no seu caderninho. Deportação. Um resuminho para vocês. Envio compulsório de um estrangeiro. Envio compulsório de um estrangeiro. Envio compulsório de um estrangeiro para o exterior. Envio compulsório. Envio compulsório de estrangeiro. Envio, então, pensa mesmo, estou enviando obrigatoriamente, compulsoriamente, um estrangeiro para o seu país de origem e outro que aceite. Agora, por que eu estou mandando embora? Porque ele está ilegalmente no nosso país. Então, a deportação tem a ver com a entrada ou permanência ilegal. Joinha? Então, ele entrou subreptenciamente, ele entrou escondido e vai ser deportado. Então, deportação não tem a ver com crime. Tem a ver com a entrada ou a entrada depois permanência ilegal. Tinha um visto temporário de 90 dias, passou o visto, foi notificado para regularizar a situação, não regularizou, filho, para o seu país de origem ou quem te aceite. Até que beleza? Joinha? Tá. Então, deportação não tem a ver com a atividade criminosa, não. É entrada ou permanência ilegal. Beleza? Joinha? Ou entrou legal, se tornou ilegal, ou já entrou ilegal e assim foi notificado para sair, no que sair foi deportado. Até aqui, beleza? Tá. Acho que aqui foi aqui que eu contei para vocês, não sei se foi aqui que eu contei, tantos concursos que eu às vezes me esqueço. Tinha um cara chamado Jesse James, que era um bandido, não aquele histórico, um bandido da Califórnia, que veio para o Brasil. Tá? Ele ficou aqui no Brasil, o Brasil descobriu, a Polícia Federal descobriu que ele estava pedido lá em Los Angeles, estava pedido lá nos Estados Unidos. E tinha pedido de prisão contra ele, podia ser punido com a prisão perpétua, inclusive. Ou perenidade, uma coisa assim. O que o delegado fez? Se ele entrar e notificar o indivíduo e possibilitar um tratado de extradição, pode ser que ele ganhe várias benesses, inclusive não possa ser punido por pena de morte lá nos Estados Unidos. O que o cara da Polícia Federal fez? Opa, você vai ser deportado. Notificou, mandou o cara embora. Parabéns, delegado. Esse delegado foi muito boa, parabéns. Então, deportação, artigo 57, beleza? Tem a ver com a entrada e permanência legal. Todo mundo junto? Vamos falando aí. 65 fala de expulsão, beleza? Artigo 65 fala de expulsão. Provavelmente eu vou comentar alguma coisa de expulsão, né? Tem que ter um inquérito para fins de expulsão, né? Tá. Expulsão, eu quero que você note, por favor. Expulsão, pessoal, também, ó. Envio compulsório de um estrangeiro para o exterior, né, filho? Envio compulsório de um estrangeiro para o exterior. Deixa eu só recapitular. Quando eu falei deportação, eu falei que envio compulsório de um estrangeiro para o exterior, não é isso, filho? Só para não... Estou falando uma coisa mesmo, mas confundir. Agora estou na expulsão, não é isso? Envio compulsório do estrangeiro para o exterior. Envio compulsório do estrangeiro para o exterior. Envio compulsório do estrangeiro para o exterior. Tranquilo, moçada? Por quê? Esse estrangeiro, ele pode ter cometido um crime. Então, ele cometeu um crime e vai ser expulso. Cumpre a pena vai ser expulso. Ou ele é uma pessoa não grata, uma pessoa que não nos agrada, tá? Então a expulsão pode ser por consequência de uma atividade criminosa ou porque ele não nos agrada. Então você vai ser expulso. É o caso que queriam fazer com aquele repórter norte-americano. Só que tinha que ter um inquérito para fazer a expulsão do cara. Certeza? Deixa eu ver aqui. Então a deportação eu envio para o estrangeiro para o exterior. Tranquilo? Porque ele está ilegal no nosso país. Ilegal, não é isso? Ilegal. Ilegal, não é isso? Tranquilo? Ele entrou ilegalmente e está ilegal, não é isso? Agora vamos lá. Eu estou falando de deportação. Ele vai ser expulsão. Ele vai ser expulso porque ele cometeu um crime, não é isso? Uma atividade criminosa, ou uma pessoa não grata. Pessoa que não nos agrada. Deu certo, não será? Tranquilo? Então pode escolher. Pessoa que cometeu um crime, pode ser expulso? Pode. Beleza?
É deportado? Não, deportado é para quem? Conduta irregular do ponto de vista administrativo. A expulsão tem a ver com atividade criminosa ou a pessoa não grata. Até aqui, pessoa que não nos agrada. Aí, tudo bem? Tudo bem? Conseguiu aí? Joinha? Tá, beleza. Vou para frente. Vai lá no artigo 76, fala de extradição. Artigo 76, fala de extradição. Antes de entrar a extradição, pense comigo. Deportação tem a ver com irregularidade administrativa para entrada e permanência, beleza? Expulsão tem a ver com atividade ilícita ou a pessoa não grata, que não nos agrada, beleza? Percebe que é do nosso país para fora, beleza? Do nosso país para fora. Extradição, opa, aí eu quero que você anote. Extradição envolve dois países. A extradição envolve dois países. Beleza? E a extradição, ela pode ser requerida por um país que é competente para punir aquele indivíduo. Então, pense comigo. O indivíduo comete um crime na Alemanha, foge para o Brasil. Tudo bem? A Alemanha para a extradição no Brasil. O Brasil vai extraditar o indivíduo para a Alemanha. Até aqui, beleza? Extradição envolve dois países. E tem a ver com um aspecto punitivo, ou do ponto de vista civil, ou do ponto de vista penal. Tranquilo até aqui, Marcelo? Então, a extradição tem a ver com dois países. O país que vai punir aquele indivíduo pede para aquele cara ser entregue àquele país. Agora, é lógico, pense comigo. Você deve ter visto na faculdade, quando se fala de extradição, quem julga a extradição? É o STF. Quem julga a extradição é o STF, tranquilo? E para o Brasil extraditar alguém, o STF vai ter que verificar se existe, primeiro, um tratado de extradição dos dois países, beleza? Professor, não existe o tratado, pode extraditar? Pode. Se houver a reciprocidade em tratamento entre os dois países, tranquilo? Então, o tratado de extradição não é condição sine qua non. Pode não haver o tratado, a pessoa ser extraditada, beleza? Segunda coisa, aplica-se o aspecto penal, para você ver se naquele país o sistema penal deles é semelhante ao nosso. Tem que haver uma certa simetria. Estão pedindo para o cara ser extraditado por tráfico. Aqui também existe o crime de tráfico. Formação de quadrilha, que também existe o crime de formação de quadrilha, beleza? Tem que haver uma reciprocidade. Tranquilo até aqui, Marcelo? Extradição envolve dois países. Agora pensa comigo. No artigo 5º, tem uma restrição com relação à extradição? O que você lembra? Brasileiro nato pode ser extraditado? Isso é rápido. Não. Qual que é o fundamento? Artigo 5º, inciso 51. Brasileiro nato não pode ser extraditado. Artigo 5º, inciso 51. Beleza? Mas eu pergunto, pode ser entregue à TPI? Pode, mas isso é outro fundamento. O que eu quero que você guarde nesse momento é que o brasileiro nato não pode ser extraditado. Artigo 5º, inciso 51. Beleza? Eu pergunto, estrangeiro pode ser extraditado por crime político de opinião? Não, que é o inciso 52 do artigo 5º. Checa. Artigo 5º, inciso 51. Artigo 5º, inciso 52. Artigo 5º, inciso 51. Artigo 5º, inciso 52. Até aqui, beleza? Já é? Todo mundo junto? Ou mais ou menos? Todo mundo cansado? Está cansado, mas foi. Quem disse que ia ser fácil, filho? Quem ia ser fácil? Tudo bem até aqui? Todo mundo junto? Beleza. Pense comigo, ó. Vocês estão aqui pensando em uma condição melhor de vida. Isso implica no quê? Sacrifício, né, filho? Então tá aqui para ralar, né, filho? E depois, você vai fazer petição à audiência de graça? Não, vai advogar na família? Não, dá azar, coisa ruim. Pede para alguém assinar para você e até o inventário dá errado. Beleza? Vamos voltar aqui. Filhão, eu estou falando do artigo 5º. Brasileiro nato não pode ser extraditado, não é isso? Mas o naturalizado pode ser extraditado, não pode? Se ele cometeu o crime comum praticado antes da naturalização ou envolvimento no tráfico internacional de drogas. Até que tudo bem? Quando se fala o estrangeiro não vai ser extraditado por crime político de opinião, pensa o que é crime político de opinião, filho. Lembra que eu comentei com vocês? Crime político de opinião é aquele crime que visa desestabilizar um Estado constituído. Lembra disso? Então, crime político de opinião é aquele delito, lato sensu, né, filho? Aquele delito que visa desestabilizar um Estado constituído. Tranquilex? Isso vai depender da legislação daquele Estado. Então, pense comigo. A blogueira que fazia comentários com relação ao regime castrista ficou presa várias vezes. Se ela estivesse no Brasil e Cuba falasse, me extradite essa mulher pelo crime político de opinião contra o regime cubano, a Dilma podia mandar embora? Não.
O que me deixou a gente muito triste e muito irritado naquela época, quando o pessoal, o Brasil, através do nosso grandíssimo Lula, fez o favor de mandar aqueles pugilistas que fugiram da Vila Olímpica, do Pan-Americano, para de volta para Cuba, através de um avião de Chaves. Tanto é que Deus castigou, o cara morreu, já foi pro saco. Né? Tranquilo? Porque tão maldoso que o cara era, não é foi que se cheirasse não. Muito bem, essas pessoas que fugiram da Vila Olímpica sabiam, se fugir da Vila Olímpica ou da vila onde estão disputando um campeonato, cara, é crime político, pro cubano é cana. Vai em cana e pode perder várias regalias, beleza? É lógico que quando se fala de atleta, eles até amenizam um pouquinho, porque vai ficar feio no plano internacional. Esses dois pugilistas, quando chegaram em Cuba, perderam o direito de participar de atividades esportivas, que era o ganha-pão dos caras, vão fazer o quê? Enxelagem. Não deu alguns meses, fugiram para Miami, de Miami para a Europa. Não estão mais em Cuba, os dois pugilistas. Beleza? Pergunto para os senhores, vocês lembram quando teve aquela missa campal, acho que eu me fez, a missa campal do Bento XVI lá em Cuba? Missa campal no campo, né, filho? Daí apareceu um cara com um panfleto, viva a liberdade de religião. Passou na frente do Papa, foi preso. Vocês estão brincando, é só você pesquisar no Google, o cara foi preso, cara. Beleza? Então tem alguns regimes que não deixam as situações que são assim, fogem ao comum, ao bom senso, serem divulgadas, que podem afetar a estrutura, a ideologia daquele povo. Vocês lembram quando teve uma Olimpíada lá na China? Então eu gosto de assistir às vezes basquete, então o pessoal jogando basquete lá não sei o quê, daí tinha uma apresentação que o pessoal pulava e fazia cesta não sei da onde, não sei no quê. Daí teve um cara que caiu de cabeça, cara. Era um rapaz lá da própria China, que caiu de cabeça. O pessoal queria saber o que aconteceu, cara. Não sei, não, tá bem, mas quem quer entrevistar o cara? Tá bem, só isso. Filho, tá bem, ele tá bem, só isso. Percebeu? Tem algumas informações que o pessoal não deixa rodar. Volta aqui. Crime político de opinião é aquele delito que, por vezes, nem é através de armas, através de poesias, das palavras que procuram desestabilizar um Estado constituído. Beleza? Nós não podemos extraditar alguém estrangeiro, por país de origem ou quem quer que seja, por crime político de opinião. Beleza? Nem precisa ser bomba. Tranquilex? Podemos caminhar? Tá. Pense comigo, pessoal. Volta para o artigo. Tudo bem até aqui? Lá na lei no Estado do Estrangeiro, você pode passar os olhos e ir mais além. Tá? Mas eu quero parar nesse momento para trazer um tema que tem a ver com o artigo 5º. Até aqui, beleza? Em casa, depois, querendo um leio inteirinho, se quiserem, o Estatuto do Estrangeiro. Mas, basicamente, o que eu comentei é o principal para você ler. Então, leia em casa, com relação ao Estatuto do Estrangeiro, deportação, expulsão, extradição. Beleza? Pelo menos isso. Joinha? Agora aqui comigo. Pessoal, no seu caderninho, checa para mim. Aliás, antes de eu anotar, no artigo 5º tem o tema banimento? É possível voltar a ter banimento? O que é banimento? Onde é que está banimento no artigo 5º? Isso é rápido. Onde está banimento no artigo 5º? Artigo 5º, inciso 47. Qual que é a linha, moçada? D de dado? É isso? Artigo 5º, inciso 47, a linha D de dado. É proibido, é cláusula pétrea, é proibido voltar a ter banimento, beleza? Eu quero no seu caderninho, por favor, quando se fala em banimento, escreva no caderninho. Banimento. O que é esse trem? Banimento. Podemos? Banimento. Envio compulsório de nacionais para o estrangeiro. Banimento. Envio compulsório de nacionais para o estrangeiro. Envio compulsório de nacionais para o estrangeiro. Envio compulsório de nacionais para o estrangeiro. Tudo bem? Professor, era o antigo exílio? Isso mesmo, era o antigo exílio. Eu vou mandar embora nacionais porque eu não quero mais os caras atormentando aqui. É o seguinte, ó, eu vou trocar esses nacionais para a libertação lá do embaixador X que foi sequestrado. Vocês estão sendo exilados, banidos. Não votem mais. Então, por favor, quando se fala em banimento, tem a ver com, entre aspas, não vai escrever isso, né? Mas seria a expulsão do brasileiro. O que eu quero na prova é envio compulsório de nacionais para o estrangeiro, que era o antigo exílio. Seria uma espécie, entre aspas, de expulsão de brasileiro. Banimento está escrito no seu caderninho. Pode voltar a ter, não? Rápido. Não. Então, banimento, a vedação ao banimento é cláusula pétrea. A vedação ao restabelecimento do banimento é cláusula pétrea. Não pode voltar a existir. Até aqui, beleza? Joinha? Bom, para a gente finalizar nessa parte final aqui da nacionalidade, me diga onde estão os cargos privativos do brasileiro nato. Na Constituição, filho, artigo 12.
onde estão os cargos privativos de brasileiro nato? Ou artigo 12, parágrafo 3º. Vou perguntar uma coisa bárbara dessa para nós na prova? Não, mas só para saber que cargos privativos de brasileiro nato estão aí. E se você for pesquisar, tem outras situações que envolvem brasileiros natos. Do tipo, quem pode ser dono de empresa jornalística de radiodifusão? Se você for pesquisar, aliás, localiza rápido para mim. Quem pode ser dono de empresa jornalística de radiodifusão? Só brasileiro nato ou brasileiro naturalizado com mais de 10 anos de naturalização? Isso é rápido, filho. Quem pode ser dono de empresa jornalística de radiodifusão? Qual que é o artigo que fala disso? 222, é isso? Checou para mim? 222. Falou de rádio e televisão, tem que correr o artigo 222, moçada. Beleza? Eu pergunto, quem pode ser proprietário? Só brasileiro nato ou pode ser brasileiro nato naturalizado com mais de 10 anos? Brasileiro naturalizado com mais de 10 anos. Até aqui, beleza? Quando sai uma reportagem, quem é que responde por aquela reportagem? A pessoa da empresa e quem? O jornalista responsável. Então, o jornalista responsável responde junto por a divulgação de fatos inverídicos ou que podem causar clamor público, etc. Tal. Até aqui, beleza? Joia. Volta para o artigo 12. Volta para o artigo 12. Aliás, se cair uma questão que envolve capital estrangeiro com relação a empresas de rádio, jornalismo e tal, tem que olhar também esse artigo, né, filho? Chega para mim. Capital estrangeiro. Eu quero saber quanto capital estrangeiro pode estar envolvido numa empresa de rádio jornalismo. Quanto de capital estrangeiro pode estar envolvido? Com o máximo quanto? 30%. Qual é o artigo? Parágrafo primeiro do artigo qual? 222, parágrafo primeiro. Até aí, beleza? Então podem perguntar um trem desse. Joinha? Tá. Volta para o artigo 12. Para a gente agora finalizar, vamos dar um ipom. Até aqui, beleza? Filhão. Então nós vimos, brasileiro nato, naturalizado, os cargos privativos, tem que ficar atento à lei 6.815, que é o Estatuto do Estrangeiro. No artigo 5º vimos lá que o brasileiro nato não pode ser extraditado, né? O brasileiro naturalizado pode, se comprovado envolvimento no tráfico de entorpecentes, drogas afins ou crime comum praticado antes da naturalização, beleza? Isso não se confunde com entrega ao Tribunal Penal Internacional, que a gente já tinha visto isso antes, lembra? O brasileiro nato pode ser entregue ao TPI? Lógico que pode. Quem é que diz o que é extradição e entrega? O artigo 102 do decreto 4388, né? O artigo 102 do decreto 4388, artigo 102 do decreto 4388 de 2002, o decreto 4388 é o Estatuto de Roma. Decreto 4388 de 2002. Artigo 102 do decreto 4388 de 2002. Ele diz para nós o que é entrega e o que é extradição. Será que o Estatuto da Roma está no seu vagão? Tá, então vamos melhorar. Se está no vagão, vamos melhorar aí, filho. É o Estatuto da Roma. Decreto 4388, 2002. Localizaram? Se localizaram, vão até o artigo 102, sem mais delongas. Vamos até o artigo 102. Qual que é a página do trem aí? 1735, é isso? 1734? Eu quero o artigo 102. Já pintaram? Ele fala para nós, entrega um país para o Tribunal Penal Regional. Extradição de um país para outro país. Você guardou isso, já está. Meio caminho andado. O artigo 102 do Estatuto de Roma diz o que é entrega, diz o que é extradição. Beleza? Tem um conceito previsto para ajudar a gente na hora de fazer a prova. Tudo bem até aqui? Todo mundo junto aí, moçada? Tá. 102. Tranquilo? Localizar aí? Deu certo? Então, beleza. Para a gente ir embora agora feliz e saltitante. Meus amigos, falta falar apenas da perda da nacionalidade e possível reaquisição. Então é o seguinte, perda da nacionalidade está no parágrafo 4º do artigo 12. Parágrafo 4º do artigo 12. Perda da nacionalidade, parágrafo 4º do artigo 12. Beleza? Deu lá.
será agora perda de nacionalidade do brasileiro que 1. Tiver cancelado a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. 2. Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira. B. Imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Então é o seguinte, filhão, pensa comigo, ó. Artigo 12, parágrafo 4º. Tudo bem? O índice do primeiro fala, cancelada a naturalização por sentença judicial. Então pensa comigo, ó. O estrangeiro se naturalizou brasileiro, beleza? E o brasileiro naturalizado. Só que ele realizou essa naturalização para cometer crimes contra o nosso Estado brasileiro, fazer um atentado para matar o presidente da República. Isso foi descoberto, beleza? A ação para cancelar a naturalização através de sentença do juiz federal. Até aqui, beleza? Cancelar a naturalização dele. Tudo bem. Perdeu a nacionalidade. Até aqui, beleza? Recuperar. Pouco provável. Não vai recuperar mais. A não ser que comprove, por exemplo, que teve lá um vício nessa ação. Por exemplo, através de uma ação rescisória até o prazo de 2 anos do trânsito em julgado. Beleza? Do contrário, dificilmente esse cara vai voltar a ser brasileiro. Perdeu, não pega mais. Salvo a ação rescisória. Tudo bem? Agora o segundo caso. Brasileiro que adquiriu outra nacionalidade. Perde a nossa. A regra perde a nossa. Salvo se tem algum vínculo originário. Pensa, eu sou filho de português, beleza? Eu posso ter nacionalidade portuguesa, tranquilo. Porque meu pai é português. Então tem um vínculo de origem, de nascimento. Tudo bem até aqui, moçada? Então, eu tenho nos meus ascendentes a possibilidade de ter nacionalidade de outros países. Tranquilo? Então, se está previsto na Constituição daquele país que filho daquele indivíduo pode ter aquela nacionalidade, ou sobrinho ou neto, eu posso ter passaporte português, beleza? É vantagem para viajar para a Europa. Tranquilex? Ao fazer isso, ter a nacionalidade brasileira? Não. Quer dizer que eu posso ter os 2 passaportes. O do Brasil e de Portugal. Tranquilex? Por quê? Ao nascer, já tinha essa possibilidade por questão dos ascendentes. Até aqui, beleza? Joinha? Tá, então eu posso ter 2 passaportes. É lógico que não vou conseguir exercer as 2 nacionalidades ao mesmo tempo. Eu vou só querer aquilo que é vantagem. Portugal se envolveu com uma guerra nos Estados Unidos. Eu vou lutar lá contra os Estados Unidos? E eu queria as 2? Não sou besta. Beleza? É só vantagem. O brasileiro só quer vantagem. Tá. Filhão, pense comigo. A outra linha é melhor pra gente. Aliás, as linhas que vem depois. Então presta atenção. Pessoal, eu sou brasileiro nato. Tranquilo? E eu fui para pegar onda na Jamaica. Estou lá na Jamaica, tranquilão. O pessoal da Jamaica fala assim, ó, você é um cara bom, velho. Você é um cara firmeza. Você quer trabalhar aqui? Se você quiser trabalhar aqui, a gente concede para você a nacionalidade. De certo modo, eles estão impondo para mim. Para eu poder trabalhar lá, tenho que adquirir aquela nacionalidade. Jogador de futebol, vai jogar na Europa. Tem que adquirir aquela nacionalidade para o clube ter mais estrangeiros naquele clube. É uma condição de trabalho. Perde a nacionalidade brasileira? Não, porque de certo modo você está impondo para ele. Até aqui, beleza? Professor, então, quando é que se perde a nacionalidade? O brasileiro perde a nacionalidade quando adquire outra nacionalidade. Pensa, sou brasileiro nato. Beleza? Vou lá para Jamaica. Foi pegar onda lá. Estou naquele país pegando onda, aquela maravilha e tal. Muito sol, água de coco, um suor forte, ondas perfeitas. Eu quero ficar nesse país. Tudo bem? Eu tenho vindo de nascimento naquele país? Não. Meus pais e meus avós não são de lá. Tudo bem? O país não impôs nada para mim. Para eu lá permanecer, poder trabalhar ou exercer um direito civil, poder casar com alguém. Beleza? O país não impôs nada para mim. Eu chego lá no Ministério da Justiça deles lá, ou das Relações Exteriores, eu quero ser jamaicano nato. Não, nato você não pode. Então eu quero ser naturalizado. Naturalizado você pode. Agora é o seguinte, ó, os jamaicanos falam, você não tem ascendentes com a gente, nós não estamos impondo nada para você. Você vai perder a brasileira. Você quer? Quero. Beleza. Entrega o seu passaporte, vamos comunicar Ministério das Relações Exteriores, vamos comunicar ao Ministério da Justiça, você não vai ser mais brasileiro nato, você vai ser jamaicano naturalizado, beleza? Beleza. Daí, fico lá, né, cara? Depois de 6 meses, muito sol, câncer de pele, umas cachaças cirrose, uma sapecada meio bêbado, doença venérea. Tô pensando no pior dos cenários, né, filho? Eu tô pensando que esse tema de bem pior que o nosso. Beleza? Por isso eu tô falando, vai na parada gay, cuidado pela toquinha, pode pegar uma doença grave, tá? Filho, me arrependi. Quero voltar pro Brasil. Me arrependi.
pergunto, vou voltar como brasileiro ou como jamaicano? Jamaicano, velho. Eu vou no Ministério da Justiça, porque hoje é o competente para restabelecer a nacionalidade, e falar assim, eu quero voltar a ser brasileiro nato. Tá, eu era brasileiro nato, fiz umas burradas na vida, fui lá para Jamaica, né, dei um tapa no cigarro capeta, perdi a minha noção de tudo, eu quero voltar a ser brasileiro nato. Pode? Pode. Então anote no caderninho, por favor, como dica final para a gente ir embora, que temos 3 minutos. Escreva assim, tanto brasileiro nato quanto naturalizado podem perder a nacionalidade. Tanto brasileiro nato quanto naturalizado podem perder a nacionalidade. Tanto brasileiro nato quanto naturalizado podem perder a nacionalidade. E, posteriormente, recuperá-la. Tanto brasileiro nato quanto naturalizado podem perder a nacionalidade. E, posteriormente, recuperá-la. Podem perder a nacionalidade e, posteriormente, recuperá-la. Podem perder a nacionalidade e, posteriormente, recuperá-la. Por ato do ministro da Justiça. 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 Anotem, por favor, entre parênteses, decreto número 3453 de 2000. Decreto número 3453 de 2000. Decreto número 3453 de 2000. Tranquilo? Então pensa comigo. Para restabelecer a nacionalidade, hoje, é ato do ministro da Justiça. Se você pesquisar na Constituição, quem teria competência para isso era o presidente da República, mas por decreto autoriza o ministro da Justiça a restabelecer a nacionalidade. Tranquilo? Outra questão importante para fins de prova, tem que tomar cuidado, é com relação aos portugueses. Os portugueses são classificados como quase brasileiros. Então eles podem realizar atos como se fossem brasileiros naturalizados. Então tem essa reciprocidade. E, por favor, quando se fala em português, tem que tomar cuidado com o decreto de amizade entre Brasil e Portugal. Decreto de amizade entre Brasil e Portugal. Olha isso, verdade. No artigo 12, parágrafo 1º, guardou tudo já, parabéns, né? No artigo 12, parágrafo 1º, diz assim, os portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade, existe, tá, moçada? Em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, que é o brasileiro naturalizado, tá? São os previstos nessa Constituição. Quer dizer, os portugueses têm os mesmos direitos brasileiros naturalizados. E perceba que abaixo está dito assim, ó, decreto número 3927 de 2001. É um tratado de amizade entre o Brasil e Portugal. Tá? Então esse decreto significa o seguinte, presta atenção, depois você vai ler em casa. Brasileiro pode votar em Portugal? Pode, beleza? Mas se votar lá, não vota em eleições brasileiras. Tudo bem? Português pode votar em eleições brasileiras? Pode, mas se votar aqui, não vota nas eleições portuguesas. Se não me engano, é o artigo 17 ou 21 do decreto 3927. Até aqui, beleza? Então, para a gente ir embora com a missão cumprida. Então, nós vimos, nesse final de semana aqui, a classificação da nossa Constituição, tá? Depois em casa, leu o capítulo 3º. Nós temos a classificação até mais extensa daquilo que eu comentei. Eu comentei na aula aquilo que eu acho mais importante, tendo em vista o que acontece aí com relação às provas feitas pela FGV. Mas leu o capítulo 3º, beleza? Vimos também a questão hoje, os capítulos 8º, 9º e 10º, e 11º, beleza? Então ficou classificação da nossa Constituição, nível de prática, capítulo 3º, depois intervenção com nossa defesa de sítio, capítulos 8, 9 e 10, e o capítulo 11, nacionalidade. Tranquilex? Comparamos aí várias ações de acordo com o que o pessoal pediu. Se eu não responder alguma pergunta do Twitter, se eu não responder, pessoal, tenta achar a resposta e manda para mim uma possível resposta para a gente poder contra-argumentar. Tranquilex? A lição de casa já foi, né? São as provas 2010.3, 2011.1 e das questões 71 a 80. Mais tarde eu coloco essas informações lá no meu Facebook. Tranquilex? Para o tchau. Juízo, hein?